a Júlia e vou falar um pouquinho sobre a importância da técnica de necrópsia em canídeos. A necrópsia, ou também denominada de exame pós-mortem, ela é essencial dentro da medicina veterinária porque ela que vai detalhar todo o corpo do animal a fim de identificar a causa de sua morte. Então, muitas das vezes, os sinais clínicos apresentados ainda em vida do animal não serão suficientes para um diagnóstico conclusivo. Então, ela é importante para se ter um diagnóstico técnico e também com evidências. Ela vai avaliar também o surgimento de lesões internas, como algum tipo de necrose, inflamações agudas ou crônicas, ou se teve também algum tipo de atrofiamento, que vão auxiliar no diagnóstico conclusivo e também entender o impacto da doença causada. Para isso, também pode ser feito exames complementares, como histopatológicos, exames de cultura bacteriana ou fúngica, exame de PCR para detectar agentes infecciosos, entre outros. A necrópsia, ela também vai auxiliar no monitoramento de doenças para controlar possíveis surtos em animais que estiveram próximos ao falecido, e também ela vai auxiliar na educação e na pesquisa, por conta do material que pode ser utilizado em laboratórios de anatomia patológica para a identificação de doenças e estudos complementares. Bom, e como o equipamento de proteção individual, os EPIs, é necessário primeiramente a retirada de qualquer acessório. Então, o médico veterinário ou técnico em necrópsia deverá estar utilizando também botas específicas para o local, utilizado também macacões cirúrgicos ou aventais, se possível, a utilização de 2 luvas, caso uma se rompa, para não ter o risco de contaminação, né? Então, deve ser feita a utilização também de toucas e máscaras, óculos também, para nenhum fluido, contaminar a região dos olhos. E, se possível, se tiver no local, o uso também de protetores faciais. Então, como os principais materiais, a gente vai ter a faca Margareff, a serra manual, também utilizado alicates, pinças como a pinça dente de rato e a pinça anatômica, tesouras reta e curva. Pode ser utilizado também bisturis e lâminas, gases para conter possíveis sangramentos, ou extravasamentos de fluidos, seringa, caso precise drenar algum líquido ou secreção, para ser avaliado depois, analisado no laboratório posteriormente. Utilizado um frasco com formol para armazenar as amostras e para levar essas amostras até o laboratório, um isopor e gelo artificial para manter ali a temperatura ideal. Bom, o manejo de transporte correto de canídeos antes da necrópsia é muito importante frisar alguns pontos. Nos cuidados imediatos após a morte ou eutanásia, é sempre importante o corpo do animal, ele tem que ser ali manuseado com muito cuidado, sempre usando EPIs e registrando o horário e medicamentos usados ali, se for o caso, No armazenamento e conservação temporária, se a necrópsia não for imediata, o corpo ele tem que ficar ali mantido em local fresco ou refrigerado de 2 a 8 graus Celsius, mas nunca congelado, porque isso aí pode danificar os tecidos. O transporte correto até o local da necrópsia é muito importante utilizar caixas ou sacos plásticos ali apropriados, evitar dobrar ou pressionar o corpo durante o transporte. E também ele tem que ser feito ali de maneira rápida, o mais rápido possível, para minimizar o tempo entre a morte e a necrópsia. Na identificação e registro, antes da necrópsia, o animal ele tem que ser ali muito bem identificado, com a ficha clínica bem completa, e ela também tem que ser revisada para auxiliar no diagnóstico.
Meu nome é Thalita, eu vou falar sobre o local do procedimento da necropsia, os EPIs necessários, o posicionamento do animal, formas de execução e a higiene necessária. Então, o local do procedimento deve ser um local iluminado, ventilado e limpo. O local mais indicado, dois locais mais indicados são uma necropsia veterinária ou um laboratório, havendo bancada de fácil limpeza, porque o animal ele vai ser examinado ali, então tem que ser uma bancada que seja fácil de limpar. E EPIs. É muito necessário as pessoas que fazem esses exames usarem os EPIs corretos, que é a máscara N95, luva, avental impermeável, óculos, bota ou sapato fechado. A higiene dos materiais deve ser feita antes e após o procedimento, que no caso são geralmente tesouros e facas. Devem ser limpas com álcool 70%, formol e hipoclorídrico. Isso serve também para a limpeza das bancadas, tá bom? O posicionamento do animal. O animal ele fica em decúbito, ele fica de barriga para cima. E as patas dele são amarradas para poder facilitar o exame. Em alguns casos específicos, ele fica de lado para melhor visualização do tórax e da cabeça. Na necrópsia de canídeos, a abertura do crânio é realizada com o animal em decúbito dorsal, com a cabeça estendida para trás a fim de facilitar o acesso à região craniana. Inicia-se com uma incisão na pele da cabeça, geralmente da testa até a nuca, podendo formar um Y invertido. A pele e os músculos são cuidadosamente descolados e afastados, expondo completamente os ossos do crânio. Em seguida, com o uso de uma serra óssea manual ou elétrica, realiza-se um corte na calota craniana, contornando a parte superior do crânio. Essa abertura deve ser feita com atenção, para não lesionar o tecido encefálico. Após o corte ósseo, remove-se cuidadosamente a calota craniana, expondo o encéfalo, que pode então ser examinado ou removido, para avaliação mais detalhada. Todo o processo deve ser feito com técnica e precisão, a fim de preservar ao máximo as estruturas neurológicas. Primeiramente, é importante ressaltar que a necrópsia ela é importante para a melhor análise de doenças infecciosas, tóxicas e neurológicas. Para a gente começar a fazer essa necrópsia, a gente tem que colocar o animal em decúbito lateral ou dorsal. A gente vai começar pelo crânio. Então é feita uma incisão no couro cabeludo que vai retirar a pele do crânio, dando acesso à calota craniana. Essa calota será removida com a ajuda de serras. A gente vai serrar em partes específicas. A gente vai retirar com cuidado para poder não danificar nenhum nervo ou alguma outra massa. Após a retirada da calota craniana, a gente vai ter acesso ao cérebro e o encéfalo. A gente vai retirar eles com cuidado e o encéfalo a gente tem que soltar da base do crânio, cortando delicadamente os nervos e os vasos e tudo que o envolve. A gente vai ter que cortar delicadamente para também não danificar nada. Após isso, a gente vai para a medula espinhal. O animal é colocado em outra posição, que é decúbito ventral, ou seja, ele vai estar de barriga para cima. É feita uma incisão na linha média das costelas. A gente afasta toda a musculatura e a gente remove os arcos vertebrais. Após isso, com um alicate ou uma serra, a gente vai expor o canal vertebral e a gente corta as raízes dos nervos, retirando a medula com cuidado, para poder ser analisado de uma forma mais específica em laboratórios. O primeiro passo da necrópsia é colocar um animal em decúbito lateral ou dorsal.
Após isso, fazer uma incisão no couro cabeludo com a ajuda de uma serra. Tirando a calota craniana, teremos acesso ao cérebro, que deverá ser retirado delicadamente com a ajuda de pinças. Após tirar o cérebro, a gente vai ter acesso ao cerebelo, que fica logo abaixo. Também deverá ser retirado delicadamente, evitando que o tronco encefálico se rompa. O tronco encefálico deverá ser retirado logo depois, a ponte, o bulbo e o mesencéfalo, com a ajuda de pinças e tesouras. Após ser retirado o tronco encefálico, iremos para a medula espinhal, que teremos acesso abrindo o canal vertebral com a ajuda de uma serra ou uma pinça. Após isso, é feita uma avaliação visualmente. Depois dessa avaliação visualmente, é feita uma avaliação microscópica, que lá é analisado coloração, textura, tamanho e entre outros. Após essa análise, é feita a fixação para uma análise histológica mais detalhada. É fixada em um formol 10% de 48 a 72 horas. Essa fixação no formol permite que as outras análises não sejam modificadas, ou seja, todo o tecido, o órgão não perderá nenhuma vascularização ou estrutura neural. E após isso, vai para a análise histológica com mais precisão. Nós vamos analisar coisas mais sensíveis e que possam ser vistas a olho nu, como a cor, a textura, a mucosa, essas coisas que é perceptível pra gente. As outras coisas vão para o laboratório para serem vistas ou para serem analisadas de outras formas, de forma no microscópio ou com outros tipos de exames. Agora eu vou falar sobre as etapas da necropsia e como que ela ocorre, quais são as fases de cada uma e as suas funções. Então, a primeira é a expensão externa, que é observada feridas, manchas, inchaços e parasitas que pode estar presente naquele animal. Então, vai ser analisado a cor das mucosas e os sinais de morte, né? Então, nessa inspeção vai ser checada as orelhas, ânus e genitais desse animal. Então, nessa primeira análise vai ser avaliada as articulações por completo desse animal. O segundo passo é a abertura do abdômen, que vai ser cortado da parte torácica até o abdômen para ser expostos os músculos e os órgãos internos desse animal, para uma melhor análise. A terceira fase é o exame desses órgãos que acabou de ser aberto. Então, vai ser visto o coração, pulmão, fígado, rins, intestino, estômago, pâncreas, o baço também. E vai ser analisado por uma procura, né, de alterações como tumores, sangramentos e inflamações também dentro desses órgãos que vão estar expostos, né, para uma melhor análise. O quarto passo é a abertura da cabeça, se for necessário. Então, se tiver alguma suspeita de um trauma neurológico, vai ser aberto a cabeça desse animal para uma avaliação. A próxima fase é a análise dos órgãos. Vai analisar a cor, a forma, tamanho desses órgãos e a consistência também. Depois vai acontecer um exame desses órgãos, né, reprodutivos. Da fêmea é o útero, ovário, tubas, e do macho é o testículo e a próstata. Após essa análise, vai ser feita a coleta de amostras. Vai ser coletado sangue, urina, pedaços de órgãos e vai ser enviado para exames para poder complementar. Além dessa análise, vai
ser enviado esses exames para uma análise mais complementar, né? Análise de bactérias, de parasitas. E para finalizar, acontece o fechamento do corpo e o descarte correto do animal, que geralmente é por incineração.